Mestre Vinícius Antônio, um prazer falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Você que é um grande nome da história da luta no país e talvez seja a pessoa com mais lucidez para analisar esse universo, esse ambiente da luta no nosso país, com certeza. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu início, no mundo das artes marciais, o que levou você a querer se tornar um artista marcial, se foi um filme que você viu do Bruce Lee, alguma coisa assim. Conta pra gente qual foi aquele dia que te deu aquele impacto, você falou assim, eu quero ser praticante de uma arte marcial, se você já começou direto no karatê, com qual idade, quem eram os seus mestres, conta um pouco pra gente do seu início nas artes marciais. Ô Floristo, boa tarde aí. É o Vinícius está falando. Bom, Floristo, vou te contar aí rapidamente aí. Meu pai foi lutador de boxe profissional na década de 50, 60 e provavelmente daí, né, surgiu esse meu interesse aí pelas lutas. Quando criança, né, eu pratiquei boxe inglês dentro de casa com ele, acompanhava meu pai aos treinamentos. Ele parou de lutar profissionalmente muito cedo, antes dos 30, mas ele se manteve treinando aí aproximadamente até os 35. Ele fazia alguns treinamentos ainda quando nós morávamos em São Paulo. Ele treinava com o técnico Manuel Soares. Mudamos-nos para o Rio de Janeiro, no início da década de 70, né? Perdão, final da década de 70, início da década de 80, e fomos morar no Leblon, o bairro de Zona Sul do Rio de Janeiro, né, onde havia alguns praticantes de jiu-jitsu, de capoeira, de algumas modalidades de luta. E eu me interessei pelo jiu-jitsu e tentei aí praticar durante um tempo. Cheguei a frequentar algumas aulas com o saudoso mestre Carlos Grace, lá na Figueira do Magalhães, quando ele ainda trabalhava lá, dividia lá um espaço lá com o Carson, né? Mas era uma atividade muito elitizada, era muito caro na época, e lembro que meu pai não quis pagar, eu era garoto, acabei fazendo ali 2 meses e depois acabei abandonando. Mais adiante eu conheci o karatê através aí de um amigo e fui assistir uma aula do saudoso mestre Victor Hugo Blanco Bittencourt, que foi meu mestre, né? Assisti a aula dele lá, me encantei principalmente com a metodologia e com a capacidade pedagógica que o mestre exibia. E aí fiquei no karatê. Comecei aí, mas não comecei tardiamente até no karatê, lá para os meus 17 anos. E aí compensei aí a entrada tardia com empenho e determinação, treinando aí bem acima da média do que o normal das pessoas. Em pouco menos de 5 anos eu alcancei minha faixa preta, ao mesmo tempo que alcancei meu primeiro título de campeão brasileiro. E aí entrei na seleção brasileira, e aí fiquei na seleção brasileira pelos próximos 8 anos, né? Competi aí aproximadamente por 15 anos, e nesses 15 anos eu fui 14 vezes campeão brasileiro, eu fui vice-campeão sul-americano 2 vezes, campeão pan-americano 2 vezes, e fui medalha de prata no campeonato mundial também 2 vezes, em campeonatos mundiais, e um bronze também no Brasil. Enfim, e aí lá para 1998 eu parei de competir e voltei a me dedicar ao jiu-jitsu, que era uma arte que eu já praticava paralelamente ao karatê. Eu continuei mantendo os treinamentos de jiu-jitsu, pois fiz grandes amizades aí no meio, entendeu? Murilo Bustamante, Fábio Gurgel, Alexandre Paiva, Leonardo Castelo Branco, André Pederneiras, o Toco, né? Vários professores, acabei fazendo amizade com eles todos ao longo desses meus anos aí de artes marciais, e mantive o treinamento. Só que quando eu parei de competir no karatê, eu resolvi me dedicar integralmente, e aí em 2 anos aí de treinamentos intensos, de 98 a 2000, eu consegui a minha faixa preta de jiu-jitsu, e também me sagrei vice-campeão mundial aí numa competição. Eu quis competir para aferir aí como é que estava a minha qualidade, e consegui ser vice-campeão naquele torneio, então, no campeonato mundial. E
Depois disso, treinei 2 anos aí aproximadamente com o mestre italiano de Muay Boran, Marcos Bruschelli, né? E me graduei com ele. E depois também prestei exame da WACO, né, para kickboxing, e me graduei faixa preta também em kickboxing. Então são essas modalidades aí que eu verso: karatê, o jiu-jitsu, o muay thai, né, e o kickboxing. Professor, você tem ao todo 14 títulos nacionais, né, na época que você competia, título pan-americano, vice-mundial, enfim, o karatê, ele tem um legado muito forte no nosso país, mas você acha assim que em termos de divulgação falta alguma coisa para o karatê ou até para as outras artes marciais ter um pouco mais de divulgação na mídia, até mesmo na mídia especializada em luta, como acontece, por exemplo, com o jiu-jitsu? Floresto, eu diria que o karatê teve o seu auge, né? Na década de 70, no final da década de 70 e início da década de 80, né? Quando o mestre Watanabe, né? Luiz Tasuke Watanabe, em 1973, 74, foi campeão mundial na França, em Paris. Depois a gente teve aí nomes como Hugo Arrigoni Neto, Ronaldo Carlos da Silva, foram nomes que figuraram aí no cenário nacional e internacional durante um bom tempo, mas já se vão mais de 30 anos, né, quase 40 anos desses feitos, e a coisa um pouco que se apaga, né? O jiu-jitsu forneceu e fornece até hoje grandes lutadores de MMA, né? E é uma parte integrante do treinamento do lutador de MMA. Então, talvez isso faça a manutenção desse auge, né? Que como o karatê teve o seu auge na década de 70, 80, o jiu-jitsu teve o seu auge na década de 90 para 2000, né? Só que a transição pro MMA, né, veio em seguida, né? Quando a gente começou a ter aí as aparições aí do UFC em 93 e as vitórias do Marco Ruas, as vitórias do Vitor Belfort, né, e de tantos outros nomes aí que figuraram aí no UFC. A luta profissional, o MMA, foi ganhando o cenário mundial, né, e tendo o seu ápice aí, que já dura um pouco mais de uma década. E o jiu-jitsu, ele fornece, né, diretamente, historicamente, lutadores para isso. O karatê, por ser uma arte muito voltada para a filosofia, para o contexto filosófico da coisa, né, da arte marcial, né, ele tem algumas restrições quanto ao MMA. Eu mesmo, né, sofri uma grande pressão para não fazer essa transição, né, pressão política, pressão social e até econômica, né, porque era possível que nós perdêssemos o nosso direito de dar aulas, né? E para quem vive de dar aulas, de fazer exames de faixas e seminários, né? Era um pouco temerário você passar por um esporte, né? Que na época pagava muito pouco ou quase nada, que era a questão do vale tudo, né? No momento, você ganhava quase absolutamente, você não tinha o que se tem hoje em dia, né? Quer dizer, era muito temerário fazer isso, né? Eu tive inclusive um grande amigo contemporâneo, Paulo Afonso, que foi um dos pioneiros do karatê dentro do Vale Tudo e do MMA, que sofreu sanções severas, né? Ele foi punido com 2 anos de afastamento, caçaram a faixa preta dele, ele ficou sem competir, queriam caçar o direito dele de dar aulas, ele tinha academia, enfim. E com isso o karatê, né, por esse motivo o karatê se manteve um pouco à margem da luta profissional e até por uma questão filosófica de não concordar com os fins aí, né, os propósitos, né, os propósitos financeiros, econômicos e técnicos até do MMA. Mas isso passou, né, são águas passadas. Hoje em dia a gente começa a fornecer, o karatê começa a fornecer grandes atletas para o MMA aí, né? O caso do Lyoto, o caso do Stephen Thompson, né? E alguns outros aí que figuram hoje em dia aí já tendo bons resultados dentro do MMA. Mas como qualquer esporte amador, né? E qualquer luta amadora, realmente o karatê tem muito pouca divulgação aí no cenário nacional, principalmente no cenário nacional, né?
das artes marciais. Professor, os dirigentes da Federação de Karatê do Japão, né, eles estão muito empolgados com a notícia, com a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020 e está tendo um lobby muito grande para que o Karatê, né, seja incluído nessas Olimpíadas, a partir dessas Olimpíadas em 2020. Qual que é a sua análise sobre isso? E se você acha que o Karatê, né, por ser uma arte tão tradicional, já deveria estar nos esportes olímpicos há muito mais tempo? Bom, essa questão olímpica, né, é uma questão que já perdura há um bom tempo aí, inclusive foi um momento importante aí na minha carreira. Eu lembro que em 1985 para 86, né, o Karatê seria apresentado nas Olimpíadas de Seul como esporte de apresentação, e para isso houve uma grande reformulação nas regras, né? Nós passamos a ter categorias de peso, passamos a ter luvas de proteção, passamos a ter uma nova regra que minimizava o contato físico, né, para que os golpes não fossem tão traumáticos e para evitar com isso uma maior incidência de acidentes. Mas uma parte, né, do karatê, dos professores, dos mestres, não ficou satisfeita com toda essa mudança estrutural que ocorreu no karatê e deu início a uma cisão no órgão mundial que regia, né, o karatê de então, que era a WUKO, World Union Karate Organization, era a entidade que cuidava do karatê no mundo. E aí fundou-se a ITKF, a International Traditional Karate Federation. E com isso passamos a ter duas confederações internacionais responsáveis pela organização do karatê em nível mundial. E essa cisão, né, essa divisão, ela causou aí um impasse frente ao COI, ao Comitê Olímpico Internacional, que resolveu vetar a participação do karatê, já que ele não tinha, né, a exemplo do judô, por exemplo, um único órgão que regulamentasse, que representasse a entidade. E isso causou aí a frustração aí de milhares de atletas, inclusive eu na época, e ao mesmo tempo aí todo esse tempo de afastamento do karatê. Agora aí passado aí esses mais de 30 anos, esses 30 anos exatos, né, porque seria em 86, o karatê resolveu se unificar e há uma nova entidade aí promovendo a unificação do karatê para que a WKF, né, que é a maior responsável atualmente por competições, né, que ela venha unificar todos esses estilos e federações de karatê que existem hoje para que haja um único representante do karatê nas Olimpíadas. Professor, você é faixa preta, né, do Alexandre Paiva da Aliança em termos de jiu-jitsu, você é quinto dan em karatê, você é graduado também em kickboxing, enfim, você é um mestre em várias modalidades, e no Brasil você vem resgatando uma modalidade dentro do karatê que não é muito difundida, pelo menos aqui entre a gente, que é o karatê jutsu, né, que é o karatê antigo, mesmo assim, karatê de guerra, vamos colocar assim. E ele é muito completo, né? Tem parte de chão, parte de quedas, parte em pé, apesar da parte de chão não ser, lógico, tão complexa, tão profunda quanto a do jiu-jitsu, mas já é uma parte de chão que deixa o cara sobreviver, por exemplo, num combate. Fala um pouco pra gente dessa modalidade que você vem resgatando e que você leciona. Fala um pouco pra gente algumas características dela. Então, o karatê, na sua concepção original, ele era uma arma de guerra, né? Uma arma de defesa pessoal, uma arma de preservação da propriedade, da família, né? Ele não era um desporto, ele não era um caminho para a evolução espiritual, humana, né? Ele não detinha nenhuma filosofia, a não ser a busca pela eficiência letal em combate. Haja visto que tratava-se de Okinawa
há 4 séculos atrás, né, que data mais ou menos o surgimento do karatê, pelo menos dos pouquíssimos registros de que se tem conhecimento. Mesmo porque o karatê era uma forma de defesa clandestina, era algo proibido. Então nós pouco temos ou nada temos de registro escrito. Registro escrito é zero, não temos absolutamente nada. O que temos são contos, né? São oratórias de mestres antigos que vão se passando de pai para filho, e a grata pesquisa de alguns apaixonados pelo karatê que mergulham no interior de Okinawa e da China e vão resgatar essas origens aí, e graças a esses desbravadores a gente acaba conhecendo alguma coisa a respeito do assunto. Então, eu por muito tempo, né, desde o início da minha prática do karatê, eu questionava internamente muito das técnicas que eram utilizadas e da sua validade, da sua necessidade de treinamento, né, técnicas que me pareciam fantásticas e muito pouco práticas, né? E esse questionamento aí me levou a pesquisar e a me aprofundar para poder entender o que acontecia. E aí eu comecei a ver que o que havia era um grande equívoco, né? O karatê de Okinawa, ele migrou para o Japão, né? Numa época em que o Japão promovia a pacificação, onde a guerra samurai já havia acabado e todo e qualquer tipo de violência era repudiado pela sociedade. Então, todas as artes marciais lá, inclusive o jiu-jitsu, ganharam a roupagem do do. O do é uma pronúncia japonesa, né, para o Tao, que é uma doutrina religiosa chinesa, né, que foi importada para o Japão, que prega a pureza de pensamentos, né, a vida sem vaidades, né, sem luxos, né, uma vida simples e honesta, enfim. E aí essa roupagem foi utilizada aí para vender o karatê e vender as artes marciais durante esse período aí. No entanto, né, uma outra coisa que não se encaixava para mim, para o meu estilo de vida, eu não sou um homem religioso, mas eu sou um homem de bem, eu tenho honra, eu tenho princípios, eu tenho um código de ética para viver a minha vida, mas eu não acreditava numa filosofia que me levasse ao caminho de uma perfeição humana, enquanto eu trocava socos e pontapés a troco de uma medalha de metal ou de plástico. Isso realmente não cabia para mim, era um pouco absurdo acreditar que eu estaria trilhando o caminho, que é o que preconiza a filosofia do Do, né? Por isso o Karatê Do, Judô, Aikido. Eu não acreditava estar trilhando este caminho filosófico a partir do momento que eu estava saindo no tapa com alguém para ser campeão de alguma coisa. Isso é o cúmulo da vaidade, é o cúmulo da cobiça, né? Bom, enfim, tudo bem, tem o seu aspecto válido, tanto é que eu competi o tempo que eu pude, mas pensando por esse lado, a competição acaba sendo uma coisa altamente antagônica à filosofia que se propunha nesse tipo de karatê. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que inclusive os ideogramas que representavam o karatê eram ideogramas completamente diferentes dos que se apresentam, né, desde 1922 no Japão, que foram ideogramas modificados para que a cultura japonesa aceitasse algo que era preponderantemente chinês, que era um inimigo histórico do Japão. O karatê, vindo de Okinawa, ele tinha uma influência muito grande, inclusive os ideogramas originais, a tradução literária deles seriam técnica dos punhos chineses, quer dizer, isso seria de péssimo gosto para se introduzir no Japão. Então isso teve que ser mudado e os ideogramas passaram a ser mãos vazias, né? E o do com aquela conotação de ser um caminho, uma via, né? Então a tradução literária ficava mais ou menos caminho das mãos vazias. Essa mãos vazias em analogia a uma vida simples, desapegada de desejos mundanos, ou seja, aquela filosofia que eu já comentei a respeito. Visto isso, né, isso não se enquadrava com o meu meio de vida e eu passei a pesquisar quando eu encontrei, como eu te disse, essa mudança dos ideogramas, da terminologia, por uma questão política.
e toda uma supressão de técnicas, né, que eram utilizadas para a guerra, para a morte, né? E acabei descobrindo que o karatê, na verdade, era um MMA da antiguidade. O karatê, o original de Okinawa, né, ele era um MMA da antiguidade, porque como polo comercial que era Okinawa, daquela região, recebia muitos visitantes do Sião, né, que é a atual Tailândia, né, da Indonésia, da Polinésia, da China, né, e diversas culturas se entrelaçavam ali, e havia um intercâmbio muito grande dentro das artes marciais. O Kung Fu, o Muay Boran na época, né, que não era Muay Thai ainda, o Muay Boran, a arte que deu origem ao Muay Thai, o próprio Torite e Tegumi, que eram wrestlings, né, eram lutas agarradas de grappling que existiam em Okinawa, e o próprio jiu-jitsu japonês do clã Satsuma, que esteve presente no reino de Okinawa durante 250 anos. Isso tudo aí permeou e deu origem ao surgimento do karatê, uma luta híbrida que misturava todos esses conceitos técnicos, mas com um quê de física aplicada ali, trabalho biomecânico diferenciado, que é exatamente o que diferencia o karatê das demais lutas, tá? Golpes em curva, em linha, saltando, girando, né? Isso tem em qualquer luta. O que difere uma luta da outra é a metodologia empregada para a obtenção de força, de potência, de energia em cada golpe. Isso é que vai diferenciar uma técnica da outra, tá? Professor, falando na evolução do karatê no MMA, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Por exemplo, se a gente pensar assim, nos últimos 10, 12 anos, as pessoas que são expoentes no karatê dentro do MMA. A gente pega o Georges St-Pierre, que ele a arte-mãe dele é o karatê, mas apesar de que ele se destacou sempre mesmo com as suas quedas e com o seu jogo de amarração ali, não deixando, estando por cima, não deixando o oponente se movimentar, enfim, né, onde ele realmente fazia um jogo excepcional nessa parte. Então ele, apesar de ser karateca, ele nunca se destacou muito no MMA como um lutador de karatê. Mas já o Lyoto, sim, o McGregor, sim, que ele é o oriundo do karatê, e o Stephens hoje em dia. Analise um pouco do jogo de cada um desses. Por exemplo, o Lyoto no auge dele tinha um timing e uma precisão perfeita de golpes, né, um grande contra-golpeador. Já o Stevenson e o McGregor são um pouco mais agressivos do que o Lyoto. Fala basicamente um pouco do jogo desses três, do Lyoto, do Stevenson e também do Machida. E também, se você puder falar da parte do Georges St-Pierre em pé, a parte de karatê dele, como que você avalia? Mas o mais importante dizer é que a principal característica do lutador de karatê é a sua capacidade de leitura do adversário, né? O karatê é um jogo de muita inteligência, de muita paciência, que faz com que você desenvolva a percepção do que é necessário para o combate, entendeu? E eu acho que essa era a maior valência utilizada pelo St-Pierre, né? Ele tinha um wrestling fantástico, ele tinha um condicionamento físico primoroso, ele era o maior atleta, sem dúvida, no MMA, ele era o maior atleta que existia, era um cara focado, era um cara que treinava muito. E o que ele mais utilizava do karatê era essa capacidade de percepção da demanda do combate, né? Por que o combate estava exigindo dele ali, o que o seu adversário tinha para oferecer, quais eram os pontos fracos e como trabalhar com esses pontos fracos. O St-Pierre sempre trabalhou na brecha oferecida pelo seu adversário, né? Ele sempre ia onde o adversário era mais fraco, ele nunca colapsava de frente com o adversário na técnica em que ele era mais forte. E inúmeras vezes, sim, ele utilizou o karatê para vencer seus adversários, né? Foi assim com Matt Hughes, um Mawashigiri, né? Um chute semicircular perfeito que levou a nocaute, né? Enfim, e vários outros aí. Ele trocou golpes com o Matt Serra também, levou o Matt Serra a nocaute também, enfim. Era um exímio lutador, sim. Mas, isso que eu estou te dizendo, por conhecer, por dominar a técnica completa, ele usava a inteligência acima de tudo, né? A capacidade
perceptiva e reativa que o karatê te proporciona, e fazia uso disso com maestria, jogando sempre na zona de desconforto do adversário. Já o McGregor, ele domina um outro conceito muito desenvolvido, muito trabalhado no karatê. Todos esses lutadores que você citou dentro do karatê, todos eles, você vai ver que isso é uma particularidade, isso é uma peculiaridade de todos eles. Eles trabalham muito bem no controle da distância, tá? Eles trabalham muito bem no controle da distância e do tempo. Alguns lutadores dominam bem a distância, outros lutadores dominam bem o tempo. Alguns lutadores dominam bem tempo e distância. Esses daí, normalmente, são os mais perigosos, né? Tornam-se praticamente imbatíveis, porque na luta a gente costuma dizer o seguinte, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Nós temos 5 valências determinantes. Em primeiro lugar, tempo e distância. Essas duas ocupam a primeira posição em importância. Terceiro, técnica. A técnica apurada e refinada. Depois, por último, em quarto e quinto lugar, tanto faz a ordem, força e velocidade. Tá? Se você domina o tempo, a distância e a técnica, a tua força e a tua velocidade, elas acabam sendo irrelevantes no combate, porque força e velocidade são coisas inerentes, são valências inerentes que cada um tem maximizada para um lado ou para o outro, ou o sujeito é forte por natureza, ou ele é resistente por natureza, ou ele é rápido por natureza, e assim por diante. No entanto, quando há um domínio técnico e há um domínio de distância e tempo, você consegue realmente anular o tempo todo o jogo do teu adversário. Né? Quando você faz esse controle, né, aí realmente fica muito difícil de ser vencido. E o McGregor domina a distância perfeitamente. E o tempo também, muito preciso no tempo, né? Isso faz dele um lutador extremamente perigoso, né? E salvo esse deslize aí com o Nate Diaz, realmente, e foi um deslize, porque se você me perguntar, eu te diria que provavelmente ele abusou da comida, abusou da bebida, não deve ter dormido bem na noite anterior, deve ter dormido tarde, porque menosprezou o Nate. E o Nate tem uma coisa que pouquíssimos lutadores têm. Ele tem um coração inabalável, né? Que a gente chama no karatê de espírito, né? De Kokoro. Ele tem um espírito inquebrável, inabalável. Eu já vi ele por baixo sendo surrado e mesmo assim fazendo pouco caso do adversário em cima e sendo até deselegante. Quer dizer, um cara que pouco liga para apanhar e para receber golpes. Esse cara é muito perigoso. Esse cara, ou você nocauteia ou você finaliza. De outra maneira, você não vence um cara desse. E o McGregor não conseguiu nem nocautear nem finalizar no primeiro round. Cansou, tá? E aí acabou recebendo golpes, que aí cansado, a gente sabe que quando cansa, vai embora toda a valentia, toda a técnica, toda a precisão, todo o controle. O problema é realmente o aspecto físico numa luta de longa duração, ele é preponderante. Então, se o lutador não tiver fisicamente bem preparado, não adianta ele ter domínio de distância, de tempo, nem de mais nada, nem de técnica. Ele vai acabar sucumbindo porque a preparação física aí acaba sendo determinante. Então é isso, entendeu? Lyoto, como eu já tinha dito, né? Já falei antes. Stevenson também, St-Pierre e agora aí o McGregor. Professor, todo mundo sempre pergunta um pouco, né, sobre o Lyoto, o que está acontecendo com o Lyoto. Alguns acham que é aquilo, já foi campeão, a pessoa vai ficando mais velha, perde a motivação, enfim. Você conhece bem ele, conhece o jogo do Lyoto. Aí ele caiu de divisão, mas mesmo assim ele não conseguiu ter o mesmo sucesso que ele teve nos meio pesados. Você que conhece ele, que tem aquele olho clínico, enfim. Você acha que o Lyoto ainda tem chance de voltar a ser aquele Lyoto do passado? Ou o cara vai ficando mais velho, família, filhos, enfim. A motivação dele não vai ser a mesma. E se ele teria que fazer alguma renovação no jogo dele, muita gente sabe daquele jogo de karatê dele fantástico, mas ele realmente nas últimas lutas ele tem sido bem pouco agressivo. Você acha que ele teria que fazer alguma mudança na parte tática dele também? Vou discordar de você um pouco agora, tá? Para mim, a luta do Lyoto contra o Chris Weidman, por exemplo, foi uma das maiores lutas que o Lyoto já fez até hoje em termos de espetáculo. Tá?
Ele trocou 5 rounds de porrada de igual para igual com o Weidman e não ganhou no detalhe, entendeu? Um round ou outro que ele perdeu ali, que ele teve uma pontuação mais baixa, ele não ganhou no detalhe. E com aquilo que eu já falei em outras respostas aqui, né? Na minha opinião, Lyoto eu considero ainda hoje um amigo, apesar de a gente já não se falar há um bom tempo. É um rapaz que cresceu ao meu lado no karatê, né? Quando eu competia, ele era garoto ainda e assistia às minhas competições. E eu orientei, posso dizer inclusive que o responsável, até um dos responsáveis pela entrada dele no MMA fui eu, sem medo de errar. Mas aquilo que eu já disse antes, entendeu? A partir do momento que ele resolveu proporcionar espetáculo, ele passou a ser mais do mesmo, ele passou a ser mais um na multidão, ele deixou de ser o diferencial que ele era, deixou de ser o Lyoto Machida, The Dragon, né, o Karateka, para ser um lutador de MMA. Ele ficou mais completo, como lutador de MMA, mas saiu da característica dele, e a característica dele era o grande diferencial. Agora, realmente, quase aos 40 anos de idade, a coisa muda de figura, né? Eu já tenho uma prata no banco, já tenho, né, uma condição, né? E a rotina do lutador é muito dura. As pessoas acham que é uma vida glamurosa, mas é uma rotina muito dura. Então, encontrar motivação para depois desses 2 anos de suspensão voltar nessa categoria extremamente competitiva, cheia de garotos, né, como Luke Rockhold, né, cheio de disposição aí. Bom, enfim, é aquilo, né? Você disse que ele está pouco agressivo, não, ele só não conseguiu lutar contra o Rockhold e contra o Romero. Ele foi surpreendido realmente pela qualidade técnica e pela potência desses dois aí, que realmente são extremas. Professor, falando nisso, né, com o seu grande conhecimento técnico que você tem, analisando o lutador, né, com a parte técnica, o índice de acerto, a parte de contragolpe, enfim, jogo de pernas, se você pudesse colocar dentro da sua visão, quais os 5 maiores strikers que você viu dentro do MMA? Bom, é difícil definir hoje em dia o que é um striker dentro do MMA, né? Por exemplo, você pega o José Aldo, ele é oriundo do jiu-jitsu, mas 90% das lutas dele foram definidas em pé, né? Com joelhadas voadoras, com socos. Ele treina Muay Thai, hoje em dia lá com o Pedro Rios, então quer dizer, é bem difícil de poder caracterizar um lutador hoje em dia. Mas vamos partir do princípio da luta base, né? Então, indubitavelmente, primeiro da lista disparada é Chuck Liddell, não há dúvidas, tá? A eficiência, né, o estilo de luta, né, a capacidade de não ser colocado para baixo, de evitar a luta de solo, né, e conseguir finalizar suas lutas através da via rápida, realmente eram impressionantes, né? Não sei como qualificar, porque não sei qual é a luta mãe, acho que nem tem, mas John Jones é um exímio trocador, né? Apesar de ter um wrestling também fantástico e um chão primoroso. Então fica difícil de qualificá-lo como striker, mas pelo que ele vem apresentando, pelo que ele apresentou em todos esses anos aí da sua carreira, realmente ele é sensacional. Vanderlei Silva, inegavelmente, não no aspecto técnico, não me agrada tecnicamente, mas de coração, de ímpeto, de voluntariedade, né, de posicionamento, né, e por ser um legítimo striker oriundo do Muay Thai, apesar de ser também um faixa preta de jiu-jitsu, né, e pelos espetáculos que ele proporcionou para a gente esses anos todos. Lyoto Machida, né, campeão invicto, não pode ser esquecido, né, e Conor McGregor, que para mim hoje em dia é o melhor lutador. Gostaria muito de citar também o Demetrious Johnson, mas provavelmente Demetrious Johnson é um wrestler, mas também, né, hoje em dia, né, para mim, é o melhor lutador peso por peso, né? Ele é praticamente imbatível aí, é o único campeão da categoria até hoje, e fazendo o estrago que faz. Todo mundo sabe pelo seu envolvimento com as várias artes marciais que você é graduado, você também tem um grande conhecimento do mundo do MMA. Então você já treinou o Lyoto e nos últimos anos todo mundo sempre sabe da sua parceria com o Vitor Belfort. Eu lembro que acho que foi a primeira luta dele que ele que você estava no camp dele, era aquela luta com o Rich Franklin. Deu para ver que ele estava ali com uma postura assim de karateca mesmo, né, a base de karateca, e ele no momento certo explodiu e
acabou aniquilando o Rich Franklin. Mas todo mundo sabe, coloca o Vitor Belfort como talvez um dos lutadores que tem o timing e também, né, um índice de acerto de golpes muito grande e também um punch descomunal. Só que muita gente acha que nos momentos decisivos, nas grandes lutas, ele mentalmente ele pode ficar um pouco bloqueado, ele não sei o que acontece, ele fica nervoso, alguma coisa assim, que em algumas lutas ele dá um bloqueio nele. Por exemplo, naquela luta com o Chris Weidman, ele deu aquele calor no Chris Weidman, quebrou o nariz do Chris Weidman ali rapidamente, mas depois ele não deu sequência, né? Se ele sufocasse ali o Chris Weidman por mais alguns segundos, ele teria vencido por nocaute. Na luta contra o Jacaré, ele não deu um soco sequer. Você acha que seria isso mesmo? O Vitor Belfort, apesar de ter um talento absurdo, ele em pé tem muito punch, tem timing, tem uma precisão incrível de golpes, mas às vezes o emocional dele é que prejudica ele nos momentos de lutas mais decisivas? Eticamente eu não posso nem falar muito a respeito desse assunto, né? Todo mundo sabe aí que eu tenho um envolvimento com ele aí há algum tempo, né? Na verdade, a primeira luta que eu treinei o Vitor foi em 2000 contra o Rich Herring, no Pride. E aí a gente ficou um tempo afastado, né? Ele ficou longe, se mudou, bom, enfim. E aí acabamos retomando aí o nosso relacionamento, digamos assim, a partir de 2008, entre indas e vindas aí. E efetivamente nessas últimas duas lutas, contra Dan Henderson e contra o Jacaré, eu resolvi, a pedido dele, participar lá do corner, né, da equipe efetiva de treinadores para orientação estratégica. Mas é aquilo, né? O lutador que permanece durante muito tempo sem mestre, e eu posso falar isso com propriedade, porque foi o meu caso, né? O meu mestre morreu muito cedo e eu tive que trilhar aí o meu caminho durante muito tempo sozinho. Isso é muito ruim para o lutador, porque o lutador tem que se preocupar em lutar, tá? E quando ele começa a assumir outras responsabilidades, isso acaba tirando o foco dele. Eu sei que, eu tenho certeza absoluta hoje que eu teria sido, talvez, algumas vezes campeão do mundo, caso eu tivesse ao meu lado aí meu mestre até o momento aí das minhas competições. E o fato de não tê-lo me obrigava a tomar decisões que iam do âmbito profissional ao estratégico, né? Viagens, né? A parte financeira, a parte política, né? Tudo que você imaginar, tudo que envolvesse uma competição, eu era obrigado a participar e tomar decisões. E isso realmente minava, de uma certa maneira, o foco para o objetivo único que deveria ser a luta em si, né? E isso acontece com o Vitor hoje em dia. O Vitor é empresário, o Vitor pretende ser, né, treinador, periodizador de treinamento, enfim, ele quer participar de todas as áreas do treinamento, da estratégia, né, apoiado na sua grande experiência. Realmente ele tem uma experiência muito grande dentro do MMA, né, são 20 anos aí em alto nível, mas talvez haja uma dificuldade em delegar aí as funções a quem de direito seja, né? E às vezes é muito importante para o atleta, para o lutador, ele ter alguém para direcioná-lo, tá? Acreditar nesse direcionamento e executar o plano tático que foi estabelecido. E isso para o Vitor é muito difícil, né? Na luta com o Dan Henderson eu consegui isso de maneira exata. Ele fez absolutamente tudo que eu pedi para que ele fizesse, né? Ele aguardou aqueles 2 minutos e meio para desferir aquele chute propositalmente, para ocasionar no Dan Henderson um erro de deslocamento que ia culminar com a abertura lá da guarda e do posicionamento para receber aquele chute. Então, quer dizer, ele suportou as vaias, ele suportou aqueles ataques iniciais do Dan Henderson, só aguardando o momento certo. Quer dizer, ele foi estrategicamente perfeito. Já nessa luta com o Jacaré, ele simplesmente não obedeceu absolutamente nada do que foi traçado especialmente por mim, né, na minha estratégia da luta em pé, né, que é a minha especialidade maior e pela qual eu sou responsável no camp dele. E ele simplesmente não executou, né? E aí
o resultado foi aquele que deu e que já para mim já estava anunciado desde a metade do camp, quando eu vi que ele estava resistindo à informação que estava sendo dada e estava traçando o próprio planejamento estratégico. E professor, com todas as graduações que você tem no mundo da luta, enfim, o imenso conhecimento que você tem das artes marciais do MMA, conta pra gente, na sua visão geral, não só da parte em pé, colocar assim, os 5 maiores lutadores da história do MMA para você. Pode ser de qualquer peso, os 5 maiores que você viu. Vamos lá, não é muito fácil não, hein, mas eu vou tentar. Bom, eu sou grande fã do Wanderlei Silva, tá? Por quê? Porque eu acompanhei a carreira do Wanderlei Silva no Pride e realmente, cara, ele ofereceu para nós, todos brasileiros e todos os fãs de MMA, espetáculos homéricos, né? Ele não escolhia adversário, ele lutava com peso pesado, pesadíssimo, o que viesse ele encarava. De Mark Hunt a Mirko Crocop, né? Ele nunca recusou luta e ele caía para dentro de qualquer um. Então isso para mim é o real espírito de um lutador, né? Como eu disse a você antes, a técnica ela é relevante, mas ela já não é tão prioritária assim. O forte espírito de luta ele vence até mesmo a técnica. E o Wanderlei não foi à toa que teve essa hegemonia aí de 6 anos no Pride, né? Na época em que a luta era bem mais selvagem do que é no UFC, né? Valia chutes no chão, socos e tudo que você imaginar, de tudo que era jeito, de tudo que era posição. Então, realmente o Wanderlei Silva tem que figurar nessa história aí. Demetrious Johnson, como eu disse antes, porque é um lutador fantástico, versátil, tem um condicionamento físico insuperável, tem uma velocidade, tem uma coordenação, tem um equilíbrio, tem domínio de distância, controle do tempo e da distância de maneira primorosa, e aí se apresenta aí ao longo desses anos aí imbatível na sua categoria. John Jones, pelo domínio técnico, né, pela frieza, pela capacidade de adaptação, né? É impressionante como ele se adapta, em cada luta ele se adapta ao adversário dele de uma maneira brilhante, né? Então ele tem que figurar também nessa lista de 5. Eu sou um grande fã do Randy Couture também, né? Eu acho ele não era completo, obviamente, mas no que ele se propunha a fazer, ele era excepcional. Uma coragem, uma tranquilidade de realmente causar espanto, né? Ele entrava no octógono como se estivesse indo encontrar a esposa num shopping center para fazer compra. Eu acho até que ele teria mais medo de encontrar a esposa para fazer compra, porque o prejuízo ia ser maior, mas ele entrava no octógono sorrindo, com um semblante muito calmo, né? E aquela expressão lá de Iron Man, né? Do Homem de Ferro, né? Então, quer dizer, o Capitão América, na verdade, mas merece aí uma ressalva assim. Também fui grande fã do Minotauro na época do Pride, né? Realmente ele naquela época ele também enfrentava qualquer desafio, era fenomenal. E, cara, eu acho que tinha tudo para ser o maior de todos os tempos. Não é um dos maiores, mas tinha tudo para ser o maior de todos os tempos. O meu amigo lá, o Vitor Belfort, né? Pela capacidade de aprender, pela capacidade, pela força explosiva, pela habilidade motora, né? Por tudo que ele poderia ser. Não foi por detalhes, né? Existe um ditado que diz: Deus não dá asa à cobra, quando dá tira o veneno, né? Então, mas tirando aí detalhes à parte, é um dos grandes lutadores de MMA, e na época em que o MMA estava começando a caminhar e quando o Vitor se sentia imbatível, ele realmente o era. Até que algo aconteceu na jornada, mas é isso aí, são esses daí. Pessoal, mais uma análise sua, por gentileza. Todo mundo sabe que o McGregor tem um índice de acerto muito grande, mas às vezes ele não é aquele cara que sufoca tanto, né? Ele dá um golpe, o cara balança, passa um tempo, ele dá outro, ele não é aquele cara de massacrar intensamente. A próxima luta dele, de novo, contra o Nate Diaz, e o Nate Diaz é aquele cara que aguenta muita pancada. E se for pro chão, a gente sabe que vai ser uma festa pro Nate Diaz. O McGregor não tem chance alguma no chão. Você acha que o jogo ideal do McGregor seria o quê? Já aproveitar ali o primeiro round, tentar dar uma blitz, sufocar para tentar
tentar desferir ali uma sequência maior de golpes do que ele fez na primeira luta, tentar ali uma sequência de 3, 4 golpes para, na hora que balançar o Dias, ele faturar a luta. Qual que você acha que seria a arma ideal do McGregor para vencer essa luta? Teria que ser em pé, né? Então, qual que é o jogo perfeito em pé para ele bater um cara duro, que tem um bom boxe e que também é um cara muito resistente, que é o Nate Diaz? Eu acho que exatamente o erro do McGregor foi esse que você acabou de dizer aí. Ele, na última luta, ele tentou resolver a coisa no primeiro round, desferindo golpes extremamente potentes, né, buscando o nocaute, né? E a gente que luta, principalmente luta em pé, há muito tempo, a gente sabe que o nocaute é uma coisa que acontece. Você não procura o nocaute te acha. Então eu acho que a maneira que o McGregor luta normalmente é a maneira que ele deveria lutar. E dessa vez com o Nate Diaz ele não fez isso na última luta, né? Ele buscou um nocaute, ele foi atrás de um nocaute, né? E principalmente menosprezando o adversário. Isso fez com que ele ficasse exaurido e voltasse para o segundo round muito cansado e que desse a chance de ser golpeado da maneira que ele foi e tivesse acabado lá com a luta do jeito que acabou e todo mundo viu. Eu acho que o caminho para ele é trabalhar com paciência a luta em pé, porque ele demonstrou isso claramente. Ele sobra em cima do Nate Diaz, o que a maioria das pessoas podem achar que o Nate Diaz sobra em cima dele do chão, ele sobra em cima do Nate Diaz na luta em pé. Então é manter o combate em pé, é manter a movimentação, golpear eventualmente e no surgimento do nocaute, né, no surgimento do golpe, o golpe que encaixa, o golpe que entra, né, é aí a hora dele dar a blitz, mas não antes, porque aí, né, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. O Nate Diaz é extremamente resistente, o Nate Diaz vai ficar apanhando 5 rounds e se der uma chance, uma oportunidade, ele vai finalizar ou vai nocautear o Nate Diaz, o McGregor também, lá no 5º round. Então, quer dizer, é um cara que tem muita resistência e tem muita determinação, muito espírito, né, muito coração. Então não dá para brincar com ele, tem que ser um jogo extremamente tático e estratégico. Professor, apesar de você não fazer parte do camp de nenhum desses dois atletas, enfim, mas pelo seu olho clínico, seu conhecimento, e um deles ter o background do karatê, que é o McGregor, gostaria que você fizesse uma análise, na sua visão, num possível rematch entre o Aldo e o McGregor, qual que seria o jogo ideal para o Aldo vencer? O McGregor, a gente sabe que o McGregor é um grande contra-golpeador também, é um cara que trabalha no time, tem uma precisão muito grande também, né? Ele tem um índice dos mais altos da história do MMA em termos de acerto de golpes. Você acha que para o Aldo derrotá-lo seria não correr risco, já levar para o chão, cinturar, levar para o chão, onde claramente o McGregor é limitado, ou em pé também, se ele tiver uma tática assim, tentar ser um pouco mais tático, atacar mais em contragolpes, ele teria chance também? Qual que você acha que seria a fórmula ideal para ele vencer o McGregor num possível rematch? Primeiramente, eu acho que o Aldo devia rever urgentemente a maneira de caminhar. A maneira de caminhar do Aldo. Para um lutador como o McGregor, que tem esse controle de distância tão bom, ela é muito previsível, ela é de fácil leitura. Então, os ataques possíveis do Aldo acabam se tornando muito óbvios, entendeu? E isso facilita a um lutador da estatura, da envergadura e do domínio técnico do McGregor ter uma resposta adequada. Então, a meu ver, o ideal seria o Aldo, e talento para isso ele tem de sobra, fazer uma implementação na maneira de se deslocar, né? Tempo de luta ele tem, de maneira primorosa. Podia trabalhar sim nos contragolpes, né? Utilizar aquela arma dele que é letal, aquela canelada na coxa, para minar a perna dianteira do McGregor e atrapalhar um pouco o deslocamento dele, que é um dos pontos altos da luta do McGregor, é a maneira que ele se posiciona, a maneira que ele caminha. E, obviamente, tentar levar o McGregor para o chão, né? E no chão controlá-lo e puni-lo. Tá? Não precisa nem trabalhar atrás da finalização, não. Acho que as pessoas se enganam muito achando que o McGregor é vulnerável no chão. O que acontece é que ele foi para o chão com o Nate Diaz já, vamos dizer assim, a 70%, 80% menos
né? A 20 a 30% da capacidade dele motora, né, e reativa, porque ele estava grogue, ele estava semi-nocauteado, ele levou golpes duros em cima, além de estar extremamente cansado. E nessas condições ninguém luta bem não, cara. As pessoas falam muita bobagem. A gente viu o Ronaldo Jacaré passar um round inteiro debaixo do Romero sem fazer absolutamente nada. A gente viu o Chris Weidman ser tratorizado pelo Luke Rockhold por baixo sem fazer absolutamente nada. Um faixa preta do Matt Serra de primeiro quilate, né, do Renzo Gracie, quer dizer, e não fez absolutamente nada, foi tratorizado. A gente viu o Vitor Belfort, que é um faixa preta de jiu-jitsu, acreditem, muito bom, ser tratorizado pelo Chris Weidman e agora pelo Ronaldo Jacaré. Por quê? Porque todos eles tiveram uma coisa em comum. Todos foram para o chão quando estavam a meio pau, digamos assim. Estavam já baleados, já tinham recebido muito golpes, entendeu? Estavam já com a sua capacidade reativa comprometida. E aí, meu amigo, ninguém luta bem. Quando está cansado e machucado, ninguém, nem o maior lutador de chão do mundo, nem Demian Maia lutaria bem se ele tivesse semi-nocauteado, ok? Então eu acredito que essa estratégia seria adequada para o Aldo aí. Rever a maneira de caminhar, golpear mais em contragolpes e na oportunidade, né, surgindo, colocar o McGregor pro chão e trabalhar ali no ground and pound. Mestre, cada dia está mais claro, né, o timing de golpes do karatê é imenso, é perfeito. Você vê aí a história, o Lyoto, o McGregor, o Stephenson, cada vez mais provam isso. Mas a gente pode contar nos dedos. Hoje em dia está crescendo o índice, mas ainda bem pouco em relação a outras artes em pé, como o Muay Thai, por exemplo. Por que você acha que ainda temos poucos praticantes de karatê dentro do MMA, se cada dia está mais claro que, se você for pensar em termos de distância, timing, né, o índice de acerto de golpes do karatê são excepcionais e talvez sejam, dentro das modalidades em pé, os principais? O que você acha que está faltando para todo mundo começar a abrir os olhos e passar a colocar o karatê também como uma arte principal para os treinamentos de MMA? Olha, eu penso que o karatê é uma luta extremamente difícil de se entender e de se colocar em prática, tá? Como você mesmo já disse e sabe, eu tenho graduação em outras modalidades, e todas essas modalidades, né, o Muay Thai, o kickboxing, elas são muito mais intuitivas do que o karatê. O karatê, ele requer uma introspecção, uma capacidade de análise muito grande para que você consiga desenvolver tudo que é pedido, tudo que a técnica pede, entendeu? Então ele realmente é um caminho mais longo. Mas quando você chega lá, quando você consegue desenvolver o que é proposto com o treinamento, você realmente tem um diferencial. Você vê que o Lyoto conseguiu ser campeão invicto porque teve um jogo dificilmente mapeado, dificilmente escaneado e rastreado pelos seus adversários. Todo mundo se perdia ao lutar com o Lyoto. Por quê? Porque o Lyoto usava o karatê. A partir do momento que o Lyoto ficou confuso, essa é a minha opinião, e começou a implementar demais o Muay Thai no seu jogo para poder dar espetáculo, porque ele passou a entender que ele não vendia pay-per-view e que as lutas deles não eram agradáveis. As pessoas queriam ver trocação de golpes, elas queriam ver aquela briga de botequim, né? Se você botar dois bêbados brigando no botequim, vai dar muito mais ibope do que o Lyoto lutando MMA. Porque realmente era uma luta burocrática e chata. Porque é uma luta segura, o karatê é uma luta segura. O karatê é uma luta em que você não pode se machucar e não pode se expor, né? O objetivo disso era quando você vivia no mato, você não pode se quebrar, né? Você não pode quebrar as mãos, você não pode levar muitos golpes, você tem que bater limpo e estar inteiro para no dia seguinte ter que trabalhar na lavoura ou algo do gênero. Então, isso perpetua até hoje na técnica do karatê. A gente tem esse hábito de trabalhar com o momento oportuno, né? Com as brechas que o teu adversário te fornece, para que você consiga acertá-lo de maneira efetiva sem que isso te traga maiores riscos. Então, até esse momento, o Lyoto realmente ficou indecifrável e imbatível, né? Ele foi campeão invicto da categoria, varreu a categoria.
Depois que ele começou a aceitar o jogo do espetáculo, ele realmente se perdeu e tornou-se mais do mesmo, né? Porque lutadores novos, aguerridos, fortes, potentes, com queixo duro, tem aí aos montes, né? E aí quando você entra nesse jogo de curta, média e curta distância, colapsando, né? Trocando golpes com o seu adversário até que um colapse, isso aí vai muito da capacidade física, vai muito da capacidade de absorção de golpes, né? A tua parte física entra aí determinante já nesse tipo de combate, né? Quanto você está treinado, o quanto você aguenta de pancada, o quanto a sua cabeça, o seu queixo, o seu cérebro consegue absorver impacto, porque isso é individual. Às vezes o cara é um lutador fantástico, mas ele não suporta impacto na cabeça e ele desliga. Então, quer dizer, um cara desse, quando entrar nesse tipo de luta, ele realmente vai sempre levar a pior. Então, eu acho que daí o grande motivo do karatê não ser tão utilizado no MMA. Mas quando a gente encontra um lutador como o Stephen Thompson, por exemplo, que não se rendeu, você vê que o Thompson se mantém na característica dele, ele usa um karatê que é mais ofensivo do que o jogo do Lyoto, é um jogo dele, né? Eu, na minha época de competidor, de lutador, eu usava o mesmo tipo de karatê, eu era mais agressivo do que o Lyoto. O Lyoto é mais um lutador mais de contragolpe. E o Thompson, ele é mais agressivo, ele é um lutador de ataque. Ele tem o contragolpe, ele domina a distância, mas ele é um lutador de ataque. E isso está fazendo com que ele seja indecifrável, a ponto de impor um nocaute ao Johnny Hendricks no primeiro round, coisa que ninguém tinha feito até então, né? Coisa que ninguém tinha nocauteado, muito mais no primeiro round. O Johnny Hendricks, um lutador que conseguiu fazer 2 lutas memoráveis aí contra o Rob Lawler, de 5 rounds, 5 assaltos, cada uma foram 10 assaltos de muito soco na cabeça, de muito chute na cabeça, joelhada, e ele aguentou contra o Thompson, frente à precisão, frente à distância, frente à potência diferenciada gerada, por mais que não aparente serem golpes muito potentes, são golpes muito precisos e que causam um dano muito grande ao adversário. Daí a gente vê ele colapsar daquele jeito ali, né, e ter sido nocauteado no primeiro round. Eu acho que frente a essa nova demonstração dessa nova abordagem do karatê, a tendência é o karatê crescer um pouco para o MMA. Mas é como eu disse, quando o lutador, toda vez que eu tive que ensinar um lutador de MMA a lutar karatê, ele na primeira reação é sempre de como é difícil aprender e de como a técnica é difícil. Isso aí costuma afastar as pessoas que tendem a correr para a zona de conforto. Vamos para o mais fácil, que é sair dando porrada na manopla e no saco e depois sair trocando porrada com o adversário. Aprender uma técnica tão minuciosa em termos biomecânicos, de deslocamento e de posicionamento, realmente é um pouco mais trabalhoso. Professor, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco, né, no seu dia a dia, em termos de você lecionando as suas classes, se você dá aula em grupos ou você só dá aulas individuais, com horários marcados, enfim. Gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, da sua dinâmica de treinamento e que você deixasse aí uma página no Facebook ou um e-mail para as pessoas poderem entrar em contato com você e terem um prazer de se tornarem seus alunos. E gostaria de falar que foi um prazer aqui para o site MMA Debate falar com você e ter aí todo esse seu conhecimento partilhado com a gente. Um grande abraço, professor. Bom, Floresto, atualmente eu leciono somente no sistema de classes privadas, né? Eu dou aulas particulares na Academia Bodytech, na Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca. E não tenho turmas, não trabalho com turmas no momento. Eu divulgo aí o Karatê Jutsu através de seminários, né? Inclusive eu estou partindo agora no dia 18 para Londres e vou ministrar 2 seminários lá. E é dessa maneira que eu transmito aí os conhecimentos aí adquiridos, através desses mais de 30 anos aí de prática e de estudo, através desses meus seminários aí, entendeu? Quem quiser saber um pouco mais aí da minha vida aí, profissional, tem o site www.abkj.com.br, que é o site da Associação Brasileira de Karatê Jutsu, e pode me encontrar no Facebook também,
pela página da Associação Brasileira de Karatê Jutsu ou pelo Vinícius Anthony Karatê Jutsu. Bom, eu agradeço a oportunidade também. Obrigado aí pela lembrança e pela consideração. Um forte abraço aí e até a próxima oportunidade. Os.